Não, e vamos falar também desse novo cenário mundial que nós estamos vendo, né? Ter um desenho, um desdobramento, principalmente no ano de 2023. O ano de 2022 já teve uma pequena demonstração do que seria isso, mas com a volta do Lula ao cenário, à presidência, está se redesenhando em um novo cenário internacional. Lula tem viajado bastante, fez discurso embaixo da Torre Eiffel, é um cara que também tem muita moral por aí na Europa, tem moral na Ásia, tem moral na África, tem moral aqui nos países da América Latina, no Caribe. É uma pessoa que é, de certa maneira, também um próprio garoto propaganda do país, o Lula. Né? Queria perguntar para você, Jamil, exatamente sobre isso. Como você tem enxergado esse redesenho e o quanto as viagens do Lula para o exterior têm, de fato, ajudado o Brasil a deixar a posição de pária que o Ernesto Araújo tanto lutou para que a gente conseguisse? Olha, Maldonado, esse tem sido um momento muito, muito importante. A gente, às vezes, no noticiário se pega uma ou outra frase do presidente, a um aspecto da guerra, no que se refere à Ucrânia, mas a reinserção do Brasil ela é muito mais ampla do que só uma frase ali, um discurso ali. Você sabe muito bem, não preciso aqui explicar, a diplomacia não acontece só nos discursos públicos. A diplomacia, acima de tudo, ela acontece nos corredores, nas salas fechadas, em documentos, e nisso o Brasil tem sido extremamente, extremamente ativo. Para quê? Para retomar o papel de protagonista. Retomar o papel de protagonista não significa, e é essa a confusão hoje, não significa aderir ao que o mundo diga. Né? Ser protagonista não quer dizer vocês estão por aquele caminho, eu também vou por aquele caminho e vou liderar aquele caminho. Não. É defender os interesses nacionais, é fazer a inserção do Brasil, a reinserção do Brasil no exterior, mas garantindo que os interesses nacionais sejam atendidos. Vou te dar um exemplo para você entender, para a gente entender aqui, para não ficar falando de conceitos, vamos falar de coisas concretas. Em 2019, Bolsonaro vai lá e fecha o acordo com a União Europeia, depois de 20 anos de negociação. Puxa vida, que incrível, fechamos o acordo depois de 20 anos. Parece que funcionou a negociação. Muito bem. Aí você vai lá tentar descobrir. E o que diz o acordo que o Mercosul fechou com a União Europeia? Não podemos te dizer. Como não pode me dizer? Como é que vocês fecham um acordo, anunciam que fecharam um acordo, mas eu não posso saber, por exemplo, qual a tonelada de carnes que o Brasil vai exportar para a União Europeia? Não, isso ainda é muito sensível, não querer. Tem alguma coisa aqui. Né? Outro capítulo, licitações públicas no Brasil. Como é que vai ser aberto isso para os europeus? Não, gente, isso é muito delicado, vamos aguardar aqui. Ou seja, aquele acordo que foi fechado em 2019, ele pecava pela falta de transparência. Quando a gente descobriu o que ele era, a gente descobriu, Maldonado, César, a gente descobriu que o Brasil ia vender isso aqui no acordo. Por isso que os europeus estavam felizes da vida. Por isso que eles falavam, tanto faz ser Bolsonaro do outro lado, eu quero esse acordo. Por que eu quero esse acordo? Porque vale bilhões de dólares. Então, olha só o acordo que o Bolsonaro fez. Eu vou poder vender para a Europa isso aqui de carne e de açúcar, e os europeus vão poder entrar de uma forma massiva no mercado de licitações públicas no Brasil. O que é mercado de licitação pública? Vamos traduzir também isso aqui. É a escola que compra lápis, é o hospital que compra seringa, é o SUS que compra remédio, é uma estrada que precisa de uma máquina especial para fazer aquela pavimentação. Então, licitação pública, para vocês terem ideia, movimenta 150 bilhões de dólares por ano no Brasil. E os europeus conseguiram um acordo que eles iam competir de igual para igual com as empresas nacionais. Ou seja, ia ser um trator. Aí chega o governo Lula e diz assim, não é isso que a gente quer negociar. E aí fica aquela história. Não, mas calma aí. Então agora a gente vai desfazer coisas. Não vai desfazer. Vai voltar a defender o interesse nacional. Então, desculpa pela resposta longa, mas eu queria dar isso como um exemplo concreto. O que é a nova reinserção do Brasil? É ser protagonista, é voltar ao palco internacional, é ocupar espaços, mas é também dizer, não vou aceitar mais qualquer coisa, não. Então, essa é a grande mudança, essa é a grande, eu diria, transformação.
vai deixar muita gente irritado, viu, Maldonado? Não vai ter muito europeu bem irritado com o governo brasileiro. Mas é isso, ser protagonista também é enfrentar tudo isso. Perfeito. E aí a gente vê, né? Quem é patriota no fim das contas? Quem fica falando da boca para fora o tempo inteiro, com bandeirinha do Brasil enrolada nas costas, ou quem está lutando pela nossa soberania? Porque é isso. Na prática é diferente. O discurso pode ser mas na prática é bem diferente. César, quer fazer alguma pergunta aí? Por favor, então, fica à vontade. Jamil, saiu dados hoje que mais 70 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, que, ao meu ver, é o eufemismo que a gente usa para passarem fome. A gente sabe que isso guarda uma correlação muito intrínseca com os 6 anos de desmonte neoliberal, né? 4 de bolsonarismo e 2 de Temer, depois do golpe jurídico, midiático e parlamentar contra a Dilma. E o Lula surge com uma grande liderança, por isso que eu estou correlacionando o tema com esse processo de reinserção do Brasil no mundo, a qual você se referia. O Lula surge como uma liderança capaz de alguma forma, endereçar esse problema com muita ênfase e também, para muito além disso, ele transcende essa questão do Brasil para despontar como uma grande liderança no mundo contra a desigualdade, né? Como é que você avalia? Você acha que esse é um caminho, é uma bandeira, o combate à desigualdade? Já foi, por exemplo, a questão da fome em outras ocasiões, que o consolidou como um grande líder mundial. Você acha que esse segue sendo um caminho importante para o Lula 3 agora, no sentido de se consolidar junto ao Concerto das Nações? César, dois elementos que eu diria. Eu sei que a guerra é fundamental, eu sei que ela redefine as relações internacionais, ela redefine fronteiras, a guerra na Ucrânia, eu digo. Mas eu, sinceramente, se eu fosse governo, eu focaria a reinserção do Brasil em 2 outros temas: meio ambiente e justamente nesse que você citou, a fome. Por quê? Nessa questão da fome, é fundamental a gente entender que isso não é inevitável. Não há inevitabilidade na fome mundial. Nem no Brasil, mas nem no mundo. Por quê? Porque o mundo produz alimentos para 2 planetas. E os dados que estão sendo publicados hoje pela FAO mostram que no mundo 730 milhões de pessoas passam fome. 730 milhões. Se a gente incluir, esse dado para mim é absolutamente alucinante, todos aqueles que têm insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Eu não tenho certeza se eu vou ter recursos para amanhã para eu comer. Não é que eu vou passar fome, mas eu vou ter que pensar, eu vou ter que calcular se eu vou ter mesmo dinheiro. Talvez eu tenha que andar em vez de pegar o ônibus hoje, para amanhã eu poder comer. Isso é insegurança alimentar, entendeu? Vou colocando aqui na prática. Não é o cara que acabou tudo. Essa é a fome. A insegurança alimentar é um passo anterior, que é extremamente grave, que é aquela mãe que dá para os filhos, mas ela não come naquele dia, esperando no dia seguinte ela comer. Isso é insegurança alimentar. Nesses números, são mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. É inadmissível. Eu não sei como é que a gente vai explicar para os nossos netos que ali no começo do século XXI tinha alimentos no planeta para 2 bilhões de pessoas, para 2 planetas, e a gente deixava 2 bilhões de pessoas sem saber se amanhã ia estar comida. Então, se o Brasil entrar nisso, dessa forma, seria um golaço. Um golaço. Por quê? Porque a gente já tem aquele discurso que vocês conhecem muito bem, que nós alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo. Né? Vocês já ouviram isso em algum lugar, né? O que não deixa de ser verdade. Ou seja, o Brasil, sim, é um dos maiores exportadores, é o 3º maior exportador agrícola do mundo. Mas para quem? E como é que isso é distribuído? Né? Como é que a gente aceita que a gente exporta, mas a gente tem 70 milhões de pessoas com insegurança alimentar no país? É insuportável essa constatação. Então, se o governo brasileiro optar, talvez depois da guerra, talvez se acontecer algum acerto na guerra, essa guerra for superada, eu, sinceramente, focaria nessa outra guerra, que é tão avassaladora quanto qualquer outro conflito militar, que é a questão da fome. Se isso acontecer, eu acho que a gente ganha aliados nos países pobres e nos países ricos. Por que nos países ricos? O fluxo migratório é uma outra história muito
dramática. Hoje, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, nós temos mais de 100 milhões de pessoas fora dos seus países ou deslocadas. 100 milhões, pela primeira vez na história desde a Segunda Guerra Mundial. Ninguém sai de casa porque quer. Você sai de casa porque você está sendo alvo de bombas, conflitos, eventualmente tortura, repressão, mas também pela fome. Agora, tenta lidar com essa questão na origem. Tenta dar garantias que essas populações vão ter o que comer na sua origem. Ninguém sai. Para que eu vou sair? Para que eu vou para uma outra cultura que eu não sei como falam, que vestem, que rezam para outro Deus, que vão me discriminar? Ou seja, lidar com a fome também ajuda os países ricos a não ter um êxodo migratório em direção às suas fronteiras. Então, se o Brasil, e aí respondendo a tua pergunta, se o Brasil, que o Lula já ensaiou isso no começo do governo, disse algumas vezes que um dos objetivos é ter uma aliança global contra a fome, depois isso se perdeu um pouco, se perdeu porque os outros assuntos internacionais roubaram muito espaço, mas eu, sinceramente, se eu fosse governo, esse seria um dos focos, porque esse é um foco que vai atrair um consenso internacional.